Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do F5 Colorado Podcast com o nosso quadro Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e tô aqui com o Mu pra gente comentar sobre a estreia do Inter na Libertadores e também sobre a nossa projeção para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Inter joga contra o Cruzeiro domingo no Beira-Rio. Então vem com a gente, vamos lá! Então, Mu, o que tu acha aí desse resultado de 1-1? O Inter empatou com o Bahia fora de casa, no Fonte Nova, pela estreia da Libertadores. Gol marcado por Ener Valencia. Olha, quem escutou o nosso podcast de pré-jogo sabe que o resultado não foi o esperado, né? A gente estava bem confiante para esse jogo, mas a gente sempre deixou claro, né, que o Bahia era um grande adversário. E acho que o jogo foi... Cara, o jogo foi muito bom, na real, né? Deu para ver ali o trabalho dos dois técnicos funcionando, né? O Roger, de novo, entrou com uma estratégia, na minha opinião, de segurar um pouco mais, jogar bem mais resguardado, né? Então, desde o primeiro tempo, a gente já viu ali um posicionamento com uma linha de 5. Isso a gente acaba ficando um pouco decepcionado, porque do outro lado a gente ainda sabe que é o Bahia, né? Apesar de a gente saber que, pô, é um time que está sendo investido, é um clube que está crescendo um monte, ainda assim tem aquela sensação, né, daquela visão do Bahia de alguns anos atrás, assim, que deveria ter uma obrigação de ganhar, mas já não é mais isso. Então, acho que o resultado a fins de tabela foi bem positivo, um empate fora na estreia contra um time que é muito forte. O resultado em si foi ok, aceitável, assim, até como a gente fez a nossa pesquisa ali no grupo, no WhatsApp do F5, resultado bastante aceitável, mas eu queria ter visto um pouco mais, né, principalmente na produção ofensiva do Inter. Ah, eu concordo contigo. É aquilo que a gente tinha comentado ontem durante o jogo até, né? Essa escolha pelo Borré, eu acho que prejudicou um pouco o começo do jogo do Inter, que era um momento que o Inter precisava de mais velocidade, mais explosão contra os zagueiros do que um jogador que segura mais a bola e faz a tabela como é o Borré, né? Eu acho que se o Inter tivesse entrado desde o começo com o Ener Valencia, talvez a gente pudesse ter tido um resultado melhor, mais favorável. Apesar de que o Inter criou algumas boas oportunidades, inclusive teve um lance do Vitinho que foi uma grande chance do Inter, acabamos não conseguindo concluir, abrir o placar, mas no mais foi uma partida aceitável realmente do Inter, né? Não foi uma grande atuação, mas isso é normal. O time vai oscilar, principalmente pelo excesso de jogos que vem tendo, né? Mas, no mais, é um ponto conquistado fora de casa contra o que consideram o melhor adversário do grupo, né? Que o Inter o jogo mais difícil que o Inter vai ter fora de casa, né? Nesse grupo da Libertadores. Perfeito. E cara, aquele lance do Vitinho me pareceu muito o lance do Carboneiro. Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né? O Carboneiro tinha mais gente na frente e bateu uma bola mais cruzada, né? Faltou ali pro Vitinho um pouquinho de frieza para analisar melhor o lance. Eu acho até que ele bateu certo, sabe? Mas bateu Mas bem. era o canto do goleiro, né? Era o exato. canto do goleiro. Mas eu vi muita gente, muito torcedor colorado também fazendo um pouquinho de terra arrasada, assim, por causa dessa atuação do Inter, que pode ser considerada um pouco abaixo. Mas, pô, são 14 jogos de invencibilidade. Eu acho que o Inter é o único clube da Série A que tá invicto no ano ainda. Foram dois adversários difíceis fora de casa, com o Flamengo e o Bahia em sequência. E sinceramente, eu não vejo o Inter tendo uma atuação tão ruim assim como muita gente fala, tá? Foi um jogo estudado, talvez o Inter não tenha acertado no começo a melhor estratégia, mas mesmo assim é um ponto fora de casa conquistado, né? Então, de verdade, não tendo a terra arrasada. O grande ponto é a expectativa, né? A gente fechou um gauchão atuando muito bem, né? Marcando pelo menos 2 gols por jogo, né? E aí vem 2 partidas que a gente empata com uma estratégia diferente. Jogar recuado, apostar numa escapada em velocidade. E isso acho que pode pegar um pouco nessa quebra de expectativas, sabe? Que a gente estava criando assim nesse Inter. Acho que são estratégias que funcionaram. Elas funcionam assim porque esse empate poderia ter sido uma vitória. Não foi por detalhe, sabe? Uma baita jogada do Bahia, né? Ali, pegou um momento de maior fragilidade do Inter, porque trocou o zagueiro. Isso não é uma coisa muito comum. Até o Roger, ele destacou na entrevista coletiva, né? Pegou ali num momento que os jogadores estavam ainda se encontrando em campo, sabe? Não foi só uma mudança, né? Porque
Quando o Rohel entra, o Vitão também tem que trocar de posição. Então, pegou bem no momento de fragilidade, eles encontraram uma tabela muito boa. Tu olha o lance, assim, foi uma tabela realmente muito bem feita, e fazem o primeiro gol. Só que esse primeiro gol, ele poderia ter sido um gol de empate deles, porque o Inter teve boas chances. E o Borré, a gente tem uma expectativa dele ser um pouco mais matador, talvez, pelo que ele apresentou no ano passado, ali no momento que o Valência estava fora, que ele marcava praticamente um gol por jogo, né? Mas o estilo de jogo dele, as características dele não são de sair, de receber uma bola no meio do campo e driblar a metade do time, assim, sabe? Com certeza. Até porque ele não tem a velocidade pra isso, né? Ele é um jogador que busca mais aproximação. E eu até entendi que o posicionamento dele era pra justamente conseguir, num chutão pra frente, pra aliviar uma pressão, ele segurar a bola e esperar daí o Vitinho e o Wesley passarem. Ou então os laterais. Só que esse lance não encaixou, sabe? Verdade. Mas só voltando um pouquinho ao gol do Bahia, né? Quem tava naquele lance era o Rohel e o Thiago Maia, que são os dois jogadores que tinham acabado de entrar. Então, realmente é uma quebra de expectativa ali muito grande, porque estavam se acertando em campo ainda, né? E acaba sendo uma jogada muito bem trabalhada, inclusive. E foi apenas o segundo gol de bola rolando que o Internacional tomou na temporada, né? Todos os outros haviam sido de bola parada. Então foi algo bem complicado. Mesmo assim, o Inter conseguiu força para buscar um empate, não tendo uma atuação excepcional como a gente esperava. E mesmo assim, né? Foi logo após as duas entradas e a estratégia do Roger não contava com tomar aquele gol. Então as substituições já tinham feito para meio que segurar talvez um pouquinho mais na defesa e conseguir um contra-ataque. A partir do momento que o Inter toma o gol, logo depois da entrada do Maia e do Rohel, muda um pouco totalmente a estratégia, né? Porque o Inter era obrigado a buscar o empate com um time que não tinha as características para conseguir fazer um volume e uma criação, porque o Bahia recuou as linhas e ficou esperando o Inter daí. E mesmo assim a gente acaba encontrando o gol justamente na variação tática, sabe? De ter um elenco que é bastante qualificado, porque em característica era um time defensivo. Né, até também na coletiva, né, perguntam sobre ter 3 volantes e o Roger responde que o Thiago Maia não entrou como volante. É verdade, também. Justamente porque eles têm, a gente tá com um time que é inteligente também, sabe? Eles sabem né? Taticamente, eles sabem cumprir com mais de uma função dentro de campo. Pô, o Inter tava com 3 volantes e tinha que pressionar. E conseguiu, né? Tanto que chegou ao gol. E conseguiu subir um pouco o volume de jogo por alguns minutos ali até encontrar o gol. Isso é um destaque positivo, né? E aí, vale o detalhe, né? De que se tu tá escutando o F5 esperando que a gente fique malhando o Inter, saiba que a gente não vai fazer isso. Quase saiu o gol dele, né? Do Aguirre. Balaço de fora da área, quase entrou. Então, sobrou o Enner. Então, eu acredito que mesmo assim conta, tá? Meio gol pro Aguirre. Então acho que é um presságio positivo para essa campanha da Libertadores. Mas queria puxar um outro ponto também, dos últimos 2 jogos, na verdade, não só desse. Que é a arbitragem. Né? A gente não teve nenhum lance capital em nenhum dos jogos, talvez. Acho que ali no Flamengo teve aquele lance de no Wesley. braço, no começo, né? Isso, teve o lance do Wesley e teve o lance de braço dentro da área, que acho que não foi pênalti mesmo. Eu também, mas assim, também concordo, não foi pênalti. A gente teve 2 arbitragens que permitiram o jogo rolar muito mais. E isso também gera um impacto no físico do jogador, né? Porque o jogo parou bem menos, o jogo teve muito mais choques. Então, como que o Inter chega pro jogo de domingo, né? A gente teve a saída antecipada do Juninho e também ao final do jogo o Vitão ficou caído. Tomou uma tesoura do William José no último lance do jogo, completamente desnecessário, né? Completamente desnecessário. E o juiz não deu nada, né? Mas esse ponto também tem que ser trazido porque, cara, realmente o domingo não vai dar pra jogar com o time todo titular assim, né? Até porque senão estica a corda, né? Não tem por que esticar a corda tão cedo assim, porque a sequência é muito longa. O Fernando, possivelmente, eu já acho que vai descansar. O próprio Vitão e o Juninho vão ser reavaliados ainda para ver se tem condições
de jogo para domingo, mas eu acredito que os dois podem ser poupados, tá? Então a gente teria uma defesa formada por Rohel Principalmente Kaique Rocha, né? e Kaique Rocha. Porque o Cleiton Sampaio tá voltando de lesão. Ainda É, não tá liberado. Mas a gente tem alguns retornos que podem ser muito importantes para a montagem desse time. Ou pelo menos para serem opções no banco, né? Como o Bruno Tabata e o Gabriel Carvalho. É verdade. Mas olha só, se confirmar esses 3 jogadores como desfalque, tá? Juninho, Vitão e Fernando por poupar que seja, mesmo que não seja lesão, já torna esse jogo contra o Cruzeiro muito difícil. Muito difícil mesmo. Acredito que um dos mais complicados dessa sequência, né? Porque tu teria a zaga que não é nem reserva, tu teria... A dupla de zaga seria a terceira opção do Inter. Realmente torna o time muito mais frágil, né? Porque a saída de bola com o Vitor Gabriel e com o Vitão estava sendo extremamente importante para a montagem. Exatamente. O Juninho estreou bem também e fez um jogo interessante ontem, mas agora tu já não tem o mercado, que seria Vitão e mercado seria a zaga titular, né? Daí tu não tem o primeiro reserva imediato, nem o segundo reserva imediato e nem o outro zagueiro titular. Então tu acaba tendo as duas opções de terceiro zagueiro ali. A gente conta também com uma fase ruim do Cruzeiro, né? Porque o técnico lá, o Leonardo Jardim, também tá balançando um pouco no cargo, né? Isso pode dar uma amenizada. E eles também têm um jogo na sequência pela Copa Sul-Americana. Eles perderam na estreia também, né? Mas como reforço eles têm o Gabigol. Foi liberado hoje pra jogar, não sei como é que ele tá de treino, né? Mas ele vai tá liberado pra jogo, então eles têm um reforço. O Gabigol estreou com gol, né, no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. É um jogador interessante que deve ser observado. Além disso, também provavelmente joga o Wanderson, né? Nosso ex-jogador que foi pro Cruzeiro. Porque ele foi vendido, né? Ele não foi por empréstimo. Exatamente. E eu acredito que talvez ele vá jogar, mas o Aguirre, quando vê, também é uma boa a gente começar a dar um descanso, né? Caso seja necessário, obviamente, o jogador e a comissão técnica devem saber melhor como ele tá se sentindo, porque o Aguirre a gente não tem reposição também, né? A gente não tem certo, reposição. O Diego Rosa falou que joga ali, mas é um volante improvisado na lateral, né? O último volante improvisado na lateral direita deu bastante certo, né? Mas, realmente, o Aguirre jogou todas as partidas do ano. Né? Ele vai estreou na lateral esquerda, né? Contra o Guarani. Exato. Mas logo inverteu, né? Porque teve a lesão do Bruno Gomes. Então ele estreou na esquerda nos dois primeiros jogos. Ele estreia na esquerda e passa pra direita durante a partida. Isso até me faz passar um pouco mais de pano. Me fez passar um pouco mais de pano no início, porque ele ficou a semana inteira treinando na esquerda e jogou na direita, né? Tipo, sim, muda completamente a cabeça do cara. Poxa, além da dupla de zaga, o Bernabei também vem de uma sequência grande. O Bernabei ainda tem o reserva, né, que é o Ramon. Tem o Fernando e o Bruno Henrique, que são jogadores que podem ter um tempo maior pra voltar. E assim, ó, eu não acharia completamente fora pensar que o time seja inteiro reserva. Vamos pensar tipo um time inteiro reserva, tá? O Antony no gol, aí o Diego Rosa, que seria o mais próximo, porque eu acho que o Natan não tem condição de jogo, né? Ele pode jogar, mas acho que ele não tem condição de fardar. Sim. Depois tem o Rohel, E o Kaique? O Rohel e o Kaique. E aí, analisando os dois, né? O Rohel, quando ele jogava ano passado, ao lado do Vitão, muita gente falava que gostava do Rohel por ele ser um zagueiro. E aí, esse ano o pessoal já começou a torcer o nariz porque viu que, né, o Vitor Gabriel jogando muito melhor. Mas ainda assim, ele teve momentos que ele virou titular e tava ali como titular e pouca gente reclamava, sabe? Era o que tinha também no momento, né? Como agora, infelizmente, o Inter tem 6 zagueiros no elenco e deu azar de 4 deles lesionarem, né? Isso supostamente, caso o Vitão e o Juninho estejam lesionados, que eles podem apenas serem poupados para evitar um desgaste maior, né? E eu, inclusive, acredito que eles não estão lesionados. E vou torcer muito para que isso seja verdade. Sim, eles podem ir para jogo também e a gente tá discutindo a troco de nada. Mas pensando no Kaique, né? O Kaique, ele, dentro daquele Atlético Paranaense terrível do ano passado, ele teve números positivos, né? Então, para um jogo, de repente, ele consegue sustentar. E na esquerda tem o Ramon,
né, que também é um lateral bem equilibrado e que não tem muito o que falar sobre ele, assim. Eu acho que ele é um bom reserva e se precisa do reserva agora, ele vai entrar. No meio poderia ter um Ronaldo e Thiago Maia, mas o Romero na frente, fazendo a estreia dele. É a estreia do reserva, inclusive, pelo Patrick, né? Isso é muito bom. Seria a estreia. De pontas tem 2 atletas que estão voltando na ponta direita, Tabata e o Gabriel Carvalho, e teria também o Prado. O Carboneiro também, né? O Carboneiro na esquerda daí. Exato. Pensando, Romero, Carboneiro na esquerda e o Gustavo Prado na direita. Não é um trio... Isso é um time totalmente reserva, né? Isso é um time totalmente reserva, mas não é um trio de... Não é um trio que dá pra descartar, assim, sabe? São bons jogadores. E na frente o reserva é o Valência, né? Eu acredito que o Valência não é mais o reserva, né? Até pela coletiva do Roger, eu acredito que o Valência assumiu a titularidade, vem jogando bem, vem fazendo gols. Foi muito importante ontem naquele gol que ele encontrou ali. Se posicionou muito bem, foi inteligente ao atacar o rebote e acabou nos conquistando um ponto, né? Pelo que o Roger falou, o Valência é o novo titular do ataque do Inter. Eu concordo. O momento do Valência tá muito bom, assim, ele tem que também receber essa confiança do treinador, né? E não que o Borré esteja num momento ruim, como a gente também comentou no último podcast, mas cara, tem que deixar o Valência ser mandar no ataque do Inter agora, né? Isso aí, meu. E já que falamos do jogo contra o Cruzeiro no domingo, é bom lembrar que o F5 Colorado estará nos arredores do Beira-Rio no pré-jogo de Inter e Cruzeiro, disponibilizando gratuitamente os adesivos feitos em parceria com a gráfica Mi24. Um abraço especial aí pro Fabrício. Nos chama no Instagram, F5 Colorado, e avisa que veio do podcast para saber como receber o seu adesivo gratuitamente. A gente falou aqui de como seria um Inter todo reserva, né? Apesar de a gente não saber ainda qual vai ser a escalação, tem pouca informação ainda, o Inter não treinou para essa partida contra o Cruzeiro. Mas qual é a tua expectativa para esse jogo, Mo? Tu acha que o Inter, mesmo com os desfalques importantes, caso tenha Vitão e Juninho, tu acha que o Inter consegue conquistar uma vitória contra o Cruzeiro no Beira-Rio? Cara, eu acho que sim. E eu digo isso porque o Cruzeiro tá num momento de instabilidade e o Inter, dentro de casa, tem sido muito forte, né? Eu imagino que o Beira-Rio esteja com um grande público e que vai empurrar o Inter por mais uma vitória. E se eu fosse deixar já um resultado, eu diria que uns 2-0, com um gol do Carboneiro e outro do Gustavo Prado. Seria um resultado bem legal. Eu concordo contigo, acho que o Inter tem condição de conquistar a vitória, mesmo tendo eventuais desfalques como esses que a gente comentou. E vai ser 1-0 com o gol do Rafael Santos Borré, como no ano passado. Pra calar a boca de todo mundo. O F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, a operadora de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. Acesse o site daliinter.com.br e utilize o cupom F5 para garantir seu chip grátis na contratação de qualquer plano de telefonia móvel. Vamos! Cara, eu lembro da festa do centenário, algo que é bem vívido pra mim, lá em 2009. Inclusive tinha uma música feita pela Popular, né? O Clube do Povo, 100 anos de glória. Que, cara, eu tava pensando isso faz muito tempo, né? Faz 16 anos. Que loucura. Faz muito tempo mesmo. Mas, não, desculpa. Mas uma coisa que eu lembro, mas que pouca gente lembra da existência, era o relógio do centenário. Que era o segundo ponto de encontro mais visado por todo mundo, né? Tu falava pras pessoas que ou tu tava no Bandeirão, ou tu tava no relógio do centenário. Eu não lembro do relógio do centenário. Ficava ali na frente do P5. Cara, o que eu achava muito bom no antigo Beira-Rio, na verdade, é que... Eu não sei se tu lembra, mas tinha um box pra carros ali no pátio mesmo, né? No redor do Beira-Rio. E tinham muitas árvores. Então, tinha sombra, tinha mais sombra do que tem hoje. Hoje realmente é mais piso e concreto, né? Acho que a única árvore que tem ali, na volta mais dos portões, é na estátua do Fernandão. É, lá da estátua. E depois eu acho que talvez tenha um pouquinho de verde ali do lado do centro de eventos e do Gigantinho, né? Sim, mas o projeto de paisagismo do Inter, ele existia.
E era bem interessante, assim, com vários bancos, com trechos de grama e tal, no pátio. Mas que eu lembro isso na gestão do Luigi, que ele forçou bastante para ter algum benefício junto ao governo, que era o governo da Dilma, e não teve, daí ele assaltou tudo. Aí, Sim. porque ali foi obra do Inter, né? Não foi obra da Abril. A Abril só fez a obra do estádio, o entorno ficou a responsabilidade do Inter. O projeto tinha mesmo, tinha bastante árvores, eu lembro. Eu vou até dar uma pesquisada depois, mas eu tenho ele na minha, que eu lembro que tinha nas fotos ali. Eu acho que era perto do edifício garagem até, tinham várias árvores. Cara, vou trazer um dado aqui que o Tainan Nunes trouxe aqui no perfil dele agora. Eu queria um comentário teu, oficial, da F5. Fernando errou apenas um passe em toda a partida contra o Bahia pela Libertadores. O volante teve 70/71 de acerto de passes certos. 99% de passes certos. E uma palavra descreve o Fernando aí pra nós. Uma palavra? Veio pra dar bico pra lua.